Olá, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 6 de Juízes em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. E este capítulo nos traz o tema Quando Deus nos ajuda. O que você faz quando está passando por problemas e dificuldades? Em que ou em quem você busca o socorro, o auxílio? Por que Deus permite que venha sofrimentos em nossa vida? Qual a única e melhor saída para cada pessoa que está diante de algum problema? Como a história de Gideão nos mostra lições valiosas para as nossas vidas hoje. Juízes capítulo 6 estabelece a introdução de Gideão como um líder escolhido por Deus para libertar Israel da opressão midianita. Este capítulo destaca a dúvida e a necessidade de confirmação de Gideão, bem como a paciência e a garantia de Deus em responder a essas dúvidas. Gideão emerge como um exemplo de alguém que, apesar de suas inseguranças, foi capacitado e guiado por Deus para cumprir sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Você está convidado neste momento para conhecer em detalhes a história deste grande juiz, deste servo de Deus. Essa é apenas a introdução em nosso estudo de hoje. Sempre é importante lembrar que é muito bom você ler primeiramente o capítulo na sua Bíblia, para depois acompanhar os comentários deste estudo. Vamos então agora para a análise dos textos deste capítulo 6. Gideão foi o maior dos juízes. Os seguintes fatos confirmam esse conceito. Sua história é a mais longa no livro de Juízes. O Senhor está mais visivelmente ativo nessa história do que em qualquer das demais. O anjo do Senhor apareceu a ele, mas a nenhum outro juiz, conforme vamos ver. Séculos mais tarde, Isaías relembra a derrota de Midian por Gideão como uma grandiosa vitória. Também figura em primeiro lugar na lista de libertadores no livro de Samuel. Ele é colocado em paralelo com Moisés. O povo procurou fazê-lo rei e vivia como um rei, apesar de não aceitar ser coroado rei. Apesar de tudo isso, porém, Gideão fracassou em um aspecto. Gideão fez uma estola sacerdotal de ouro e esta o induziu, bem como a outros israelitas, à prática do pecado. Agora o versículo 1. Os israelitas haviam derrotado os midianitas para puni-los por terem conspirado com Moabe para destruí-los. Então, novamente, um velho inimigo estava buscando vingar contra Israel. O verso 3, Amalequitas. Normalmente,
Este era um povo do Neguebe, mas aqui estão em coligação com os midianitas e com outros povos da região do leste. Eles eram nômades da área desértica de Moabe e Amon. O verso 5 descreve camelos. Esta referência ao uso deste animal na guerra como montaria. O verso 11 fala que Gideão estava malhando trigo no lagar, ou seja, num tanque de prensar uvas. Era um local não apropriado. Em vez de empregar a área usual ao ar livre, Gideão se sentia mais seguro malhando trigo nesse espaço mais protegido, porém muito confinado. Descreve então o anjo do Senhor. Aqui, mais uma teofania, Cristo em forma humana. Isto está claro no capítulo 6, verso 14, quando a mesma pessoa é o Senhor. Aqui mesmo, no mesmo capítulo. Quem havia, pela reação de Gideão quando percebeu a quem ele havia visto, referindo-se à forma não velada de Deus. Então, no verso 15, Gideão: como posso? O Senhor, em geral, convoca os humildes e não os poderosos para agir em nome dele. Gideão, podemos perceber, ele não se exaltava, ele se considerava alguém indigno desta missão. Então, o verso 16, Deus fala: eu hei de ser contigo. Esta era a grande promessa da presença divina, que ele dera anteriormente a Moisés e a Josué também. Tais palavras deveriam ter encorajado Gideão vigorosamente, mas ele ainda assim demonstrava dúvidas. Frequentemente, julgamos de pronto aqueles que duvidam de Deus, mesmo quando tiveram uma prova em primeira mão de suas ações poderosas. Contudo, também falhamos muitas vezes em demonstrar confiança total. Deus realizou a sua vontade apesar da fraqueza de Gideão, e ele pode fazer a mesma coisa conosco hoje. Lembrando o nosso tema, quando Deus ajuda. Então nós vemos que Gideão, ele era tímido no sentido da confiança. Ele não tinha ainda uma fé grande e forte. A fé que Gideão possuía precisava de um apoio. Por isso ele pediu um sinal para Deus, conforme os versos 17 e 18. Aqui, como em outros trechos, Gideão não respondeu prontamente a Deus. E por isso, no verso 22, ele diz: ai de mim. Um pressuposto do pensamento dos hebreus era que ver a Deus significaria a morte. Em Cristo, podemos ver a Deus e viver eternamente, pois Cristo é a ponte, é o nosso intercessor e também o nosso intermediário entre nós e nosso Deus. O primeiro teste de Gideão foi despedaçar os santuários locais de Baal e Azerá, ídolos que estavam no meio do povo, inclusive na casa de seu próprio pai.
e substituí-los por um altar para Deus. Gideão obedeceu, mas o seu temor fez com que ele realizasse essa missão durante a noite. Seus testes militares vindouros são prefigurados neste texto. Verso 29, perguntando ou inquirindo. Segredo guardado por 10 homens, deixa de ser segredo. Versículo 30. Os israelitas achavam-se numa apostasia tão grande que estavam dispostos a matar alguém do próprio povo a favor da causa de Baal. Deparamos até onde os israelitas tinham se desviado da verdadeira adoração ao único Deus. Aquele ciclo de pecado que nós comentamos nos primeiros capítulos de Juízes e no estudo introdutório, né? O povo estava na gangorra. Quando as coisas apertavam, se lembravam de Deus, confessavam e clamavam a Deus e Deus os livrava. Depois vinha o tempo de paz, de bonança, e eles se esqueciam de Deus e voltavam para a idolatria. Será que isto não se repete hoje? Conosco também, muitas vezes? Quando tudo vai bem, nos esquecemos de Deus? Aí, quando as coisas apertam, nós nos lembramos de Deus. Verso 31. Se é Deus, se Baal é Deus, que por si mesmo contenda, disse o pai de Gideão. O pai de Gideão salvou a vida de seu filho ao argumentar inteligentemente que Baal deveria ser capaz de defender seus próprios direitos. Agora o verso 39, o teste de Gideão, da lã. A segunda prova seria indubitavelmente sobrenatural, posto que a lã absorveria o orvalho muito mais facilmente que a terra e as pedras ao redor. O verso 40, apesar da falta de fé de Gideão, Deus assim o fez aquela noite, isto é, atendeu os pedidos de Gideão. Muitas pessoas fiam-se no exemplo de Gideão como uma maneira de buscar a orientação do Senhor, pedindo uma confirmação de Deus. Em algumas ocasiões, Deus escolhe responder a tais pedidos, como aconteceu no caso de Gideão. Não obstante, este já sabia da vontade de Deus para a sua vida. Seus pedidos apenas tornaram evidente a sua fé fraca. Isaías deu o exemplo de uma resposta adequada à nítida revelação divina, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim também foram os discípulos, que deixaram imediatamente as suas redes de pesca e seguiram a Jesus nos Evangelhos, no Novo Testamento. Aqui fecha os comentários dos versículos do capítulo 6. Agora, apresentando o chamado divino. A Gideão veio o chamado divino para libertar o seu povo. Estava ocupado, na ocasião, a trilhar o trigo. Uma pequena quantidade deste cereal fora escondida, e não ousando ele batê-lo na eira comum, recorrera a um local próximo do lagar, pois estando ainda longe o tempo do amadurecimento das uvas, pouca observação se dava agora às vinhas. Enquanto Gideão trabalhava em segredo e silêncio, meditava com tristeza na condição de Israel e considerava como o jugo do opressor poderia ser quebrado de seu povo. Subitamente, o anjo do Senhor apareceu a ele e se dirigiu com essas palavras:
o Senhor é contigo, varão valoroso. Ai, Senhor meu, foi a resposta. Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas, conforme o verso 13. O mensageiro do céu replicou: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Gideão sentiu profundamente sua insuficiência própria para a grande obra que tinha diante de si. O Senhor nem sempre escolhe para a sua obra homens de grandes talentos, mas seleciona aqueles a quem ele pode melhor usar. Indivíduos que podem fazer bom serviço para Deus poderão por algum tempo ser deixados na obscuridade, aparentemente não notados e não empregados pelo Mestre. Mas, se fielmente cumprirem os deveres de sua humilde posição, acariciando uma disposição de trabalhar por Deus e por Ele sacrificar-se, a seu próprio tempo, o Senhor lhes confiará maiores responsabilidades. Antes da honra está a humildade. O Senhor pode usar mais eficazmente os que são mais sensíveis de sua própria indignidade e ineficácia. Ele lhes ensinará o exercício da coragem e da fé. Fá-los-á fortes, unindo a fraqueza deles com sua força, e sábios associando sua sabedoria à ignorância deles. Texto da meditação matinal do ano de 1971, a página 126, descreve este texto falando de Gideão, deste chamado divino e também de sua consideração humilde. Então nós podemos entender, amigo ouvinte da Palavra de Deus, quando Deus nos ajuda. Quando nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Quando nós nos esvaziamos do orgulho, da exaltação, de todo tipo de suficiência própria, né? Então Deus, Ele pode nos ajudar e nos usar como instrumento nas suas mãos. Agora eu convido você para aplicar o estudo, capítulo 6, em nossas vidas. No tempo dos juízes, o povo de Deus envolveu-se num emaranhado de pecado e num redemoinho de julgamento que desafiava o futuro da jovem nação. É nítido um ciclo previsível de situações sintetizadas da seguinte forma: pecado, ou seja, apostasia, abandono de Deus. Aí vem o sofrimento, a súplica e depois a salvação. Samuel e Esdras referiram-se à história dos juízes a fim de lembrar ao povo de Deus suas tendências pecaminosas e a graciosa misericórdia divina. Lamentavelmente, a lição da história não permanece por muito tempo na memória do povo de Deus. Aprendizados logo se desvanecem. Assim, toda vez que falecia um líder usado por Deus para livrar Israel da opressão, a fé e o reavivamento se esvaíam. Tristemente, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses,
prestando-lhes culto e adorando, recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. O ciclo de pecado reiniciou após a libertação operada por Débora e Baraque. Na sequência, Israel sofreu opressão nas mãos dos midianitas e amalequitas. Por isso, houve um clamor ao Senhor. Juízes 6 apresenta o pecado e o sofrimento sempre de mãos dadas. Percebe? O pecado e o sofrimento andam de mãos dadas. Eles não se divorciam nunca. Quando se pratica persistentemente o pecado, na sequência vem o sofrimento como inevitável consequência. Pena que aprender isso parece difícil a todos nós. Felizmente, há outra dupla inseparável, a súplica e a salvação. Deus se compadece com a súplica sincera de um coração que clama por libertação. Pena que aprender isso também é difícil para o pecador. Juízes 6 mostra que Deus atende à súplica de seu povo que caiu em pecado e que pode atuar através de alguém fragilizado pela situação ameaçadora. Deus pode trabalhar até mesmo com a dúvida sincera, com o medo e a insegurança apresentados a Ele. As lições da vida de Gideão neste capítulo 6 estão diante de nós e nos convida para um reavivamento da nossa fé. Percebem como o estudo de capítulo a capítulo reserva lições profundas para nós? Vamos agora ao momento final de nossa reflexão. Parece que tudo o que Gideão fazia, o fazia às escondidas, pelo relato que encontramos no capítulo de hoje. Mas em sua insegurança, Deus enxergou nele um líder obediente e capaz de arriscar a própria vida em favor de sua família e de seu povo. Quantos se encontram na mesma situação de Gideão hoje, envoltos em seu labor, tendo de enfrentar situações difíceis, enquanto questionam, como Gideão, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E não conseguem perceber que Jesus está com a mão estendida, pronto para conceder livramento. Quantos têm pedido por sinais e provas do cuidado de Deus, e enquanto se ocupam em fazer tantas coisas, pacientemente o Senhor diz: esperarei até que voltes, como está no verso 18. Dê ouvidos, amigo ouvinte, à voz de Deus. Faça de sua casa um lugar de adoração a Ele, e certamente, conforme o verso 34, o Espírito do Senhor lhe revestirá com poder para que sejas uma testemunha de Jesus no final deste grande conflito. E mesmo em meio à perseguição e à tribulação, você conseguirá ouvir a voz de Cristo a te dizer: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Conforme o verso 23, quando o próprio Jesus acalmou a Gideão e o garantiu que ele viveria. Vigiemos e oremos. Amém? Este capítulo 6
realmente vale a pena reservar este tempo para a reflexão, para o estudo, não é mesmo? Agora, leve este pensamento com você. Sabe por que Deus é o único que pode te ajudar? Porque muitos te conhecem por fora, mas só Ele conhece o seu coração. Bom dia. Amém. Assim como Ele conhecia o coração de Gideão, quando estava lá, malhando trigo e pensando nas dificuldades, nos problemas, nas provações, Deus, então, falou com ele, apareceu a ele e pôde, então, usá-lo como um juiz, um libertador, à sua família e ao seu povo. Que Deus possa usar a mim e a você em cada uma de nossas responsabilidades e também de nossos chamados pessoais. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos pelo dom da vida, pelo repouso e pelo despertar. Graças te damos, Senhor, porque Tu nos conheces melhor do que nós mesmos. Conhece os nossos medos, conhece a nossa pequena fé, conhece, Senhor, os nossos anseios, os nossos desejos. Queira, Senhor, fazer em nós a Tua obra. Queira, Senhor, aumentar a nossa fé e usa-nos conforme o Teu querer. Abençoe cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração em mais este dia, que possamos, Senhor, ter sempre a Sua presença ao nosso lado, nos fortalecendo e nos ajudando em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aqui ficamos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe este estudo e convide pessoas para fazer parte de nossa jornada bíblica diária com Deus. Tchau, tchau.